E no devocional de hoje, vamos aprender um pouco mais com uma das igrejas do livro de Apocalipse, a igreja de Tiatira, em que Jesus exorta aquela comunidade em razão da falsa profecia. O livro de Apocalipse, em seu capítulo 2, versículos 19 e 20, mostra o que Jesus estava requerendo daquela igreja. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Esta é a igreja de Tiatira. E nesta carta, Jesus ressalta a expansão e o progresso externo daquela comunidade cristã, mas revela um grave problema espiritual, a heresia interna instaurada, simbolizada pela figura de Jezabel, uma falsa profetisa, ou seja, o espírito do engano. Jesus convidou aquela igreja a se redimir, mas ela se recusou a seguir os ensinamentos de Deus. Recusou-se a arrepender. A ela foi dado tempo para a mudança, mas continuou agindo de forma imoral. Os líderes equivocados foram confrontados. A verdade foi apresentada, mas a transgressão à palavra de Deus continuou, assim como Jezabel fez no Velho Testamento. Ela adulterava a palavra e levou a antiga Israel ao adultério. Assim como a igreja de Tiatira, ela mergulhou no adultério espiritual. Houve união ilícita entre o paganismo e a palavra de Deus. E Jesus, nesta carta, está alertando sobre o adultério espiritual, por conta da falsa profecia, ensinamentos distorcidos que não têm base bíblica, e esse paganismo batizado está em evidência no meio dos cristãos da atualidade. Há lugares que se esqueceram da mensagem da cruz, dos princípios que Jesus nos deixou, colocaram a palavra genuína de lado, o fundamento da cruz foi esquecido e mergulharam na igreja dos eventos, dos atrativos para alcançar pessoas, lugares que pregam o que as pessoas querem ouvir e não o que precisam ouvir, que é a verdade revelada. Há uma grande diferença entre nossos desejos e as nossas necessidades. Infelizmente, há mais desejos sendo alimentados nos bancos das igrejas do que aquilo que Deus tem por promessa, que é suprir todas as nossas necessidades. Sabe o que acontece? Muitos querem apenas milagres. Estão mirando apenas as mãos de Jesus de forma distorcida e se esquecem ou não sabem que precisam estar aos pés da cruz, buscando fundamento, porque milagre sem fundamento é o mesmo que construir uma casa sem fundação. O primeiro vento forte vem e derruba toda a estrutura. É muito triste ver as pessoas em busca de profecias a qualquer custo e se esquecem daquilo que Jesus nos deixou de mais precioso, a sua poderosa palavra. E é por isso que há grandes chances dos irmãos caírem nas mãos dos falsos profetas, pois muitas vezes nossos desejos nos cegam, para que a qualquer custo venhamos alcançar o que queremos, e nesta condição ainda acreditam que Deus está falando, liberando profecias, liberando bênçãos espirituais e materiais, como aconteceu com a igreja de Tiatira. Queridos, se tem uma coisa que não pode se apartar da nossa vida espiritual é a palavra de Deus. Não podemos abrir mão desta palavra. Ela nos liberta, nos enriquece com o discernimento, a sabedoria, nos dá fundamento, base para uma vida mais esclarecida. É a palavra de Deus que nos livra dos enganos, dos engodos do inimigo. Não podemos ser alvos do suicídio intelectual e das práticas comerciais que estão cometendo com os cristãos, que não é de hoje. Um povo com estudo, com conhecimento tanto na área material como na área espiritual, com uma base bíblica forte, sólida e com a prática do Evangelho de Jesus, não vai aceitar qualquer coisa, não vai permitir ser enganado, não vai ouvir qualquer coisa. A palavra de Deus nos ensina que precisamos ser muito bem esclarecidos e informados em tudo o que formos fazer. Meus irmãos, esta mensagem nos convida a abrirmos o nosso entendimento para não decairmos espiritualmente, não nos tornarmos reféns de falsos ensinamentos. O desafio desta palavra é para conservarmos a nossa fé e não fazermos vistas grossas ao que está errado, para discernirmos o que vem do homem e o que realmente vem de Deus. Quais são as boas e as falsas intenções?
Não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e fingirmos que não estamos vendo a realidade e aceitarmos tudo o que nos é imposto. Aqui não trato de rebeldia, pois esta é contrária à palavra de Deus, mas trato de algo que é divisor de águas em nossas vidas, que é o entendimento da verdade por meio da palavra de Deus, que nos liberta da cegueira que tentam nos impor. Jesus conduz o seu rebanho para o seu aprisco. Os homens que tomam posse do rebanho de Jesus indevidamente e com falsos ensinamentos o leva ao abismo. Tomem cuidado com isso. O Evangelho de Jesus nos posiciona para combatermos aquilo que pode nos matar espiritualmente. Por isso, não ignore as evidências e a verdade revelada por Jesus. Cresça espiritualmente e não admita que a falsa profecia, os falsos ensinamentos, distorções da palavra entrem na sua vida. Por isso, Senhor Jesus, a minha oração é para que meus irmãos abram os seus olhos espirituais e se aprofundem nos estudos da palavra, para que não venham cair em mãos erradas, para que a sua verdade revelada seja um verdadeiro escudo e uma arma forjada que aniquila as más intenções do inimigo. Afasta de nós todo falso profeta, toda língua que frauda a sua palavra, toda distorção da verdade vertida na cruz do Calvário. E que o Espírito Santo esteja conosco, nos alertando, nos confrontando, para que não sejamos conduzidos ao abismo da morte espiritual, mas sim que Ele nos revele a verdade e nos ajude a entrarmos em seu aprisco, Jesus. E que todos que ouvem este devocional e esta oração passem a ser bons observadores e aprendam com a palavra de Deus a discernir o que Deus quer, o que Deus tem como verdade, o que Deus tem como provisão, profecia, promessas a serem cumpridas e direção certa. E assim venham combater todo aquele que tenta manipular a sua vida ou distorcer a verdade revelada por Jesus. E por fim, agradeço esta palavra e oração de libertação para o seu povo, dizendo amém.